Olá, desenhistas, aqui é o Carlos Hanna do fundamentosdodesenho.com. Vocês estão assistindo aí uma captura de tela de uma aula por Skype que eu dei e hoje nós vamos conversar sobre mais uma nota de desenho de Fred Fixler. Vai ser a nota número 7. Eu estou um pouquinho atrasado aí, fiquei um período só pintando e levou um tempinho para soltar essa nota, mas cá estamos nós. A nova nota é: Every device must be employed to carry out accuracy of initial mapping out of a drawing, que eu traduzo como: você deve fazer tudo o que for possível para conseguir precisão no mapeamento inicial de um desenho. E como todas as outras notas, a gente pode fazer mais de uma leitura sobre esse mesmo tema. Mas a leitura que eu acho importante é sobre um desenho de observação, é onde eu quero botar maior foco. Um desenho de observação, seja de um modelo vivo ou de uma referência fotográfica, e a importância das etapas iniciais do desenho. Então, se a gente assistir às outras notas anteriores, nós vamos começar a perceber um tema, né, de que a gente já teve na última nota, a importância de ignorar detalhes. Nessa nota a gente tem um reforço sobre isso. Então, nesse mapeamento inicial do desenho, nós devemos procurar as relações maiores, nós devemos ignorar todos os detalhes e trabalhar essas grandes relações da nossa imagem. E a gente tem que fazer o possível, e aí é que está o foco da nota, para conseguir a precisão desse mapeamento inicial. Então agora vocês estão assistindo o meu bloquinho inicial acelerado, mas já já vocês vão ver que eu vou diminuir a velocidade da minha mão e ela vai começar a se mover devagarzinho. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que vocês observem bem o estágio em que esse desenho se encontra agora. Neste momento, esse desenho não tem nenhum detalhe. Eu tenho mais ou menos a posição onde a cabeça termina. Tem dois riscos no alto à esquerda, marcando um fim de cabeça. Um está mais acima do que o outro. Tá vendo? Nós temos um círculo inicial, depois esse risco que eu estou marcando agora, e depois eu ainda fiz outro mais para cima. E mais para frente, com o desenho avançado, vocês vão ver que eu ainda vou fazer outro. A posição do queixo atual vai sofrer alterações no decorrer do desenho. A posição de todas essas decisões vão sofrer alterações. Então, esse mapeamento inicial, você deve fazer o que for possível para garantir que ele fique preciso, que ele fique correto. Quanto mais você acertar essa etapa do desenho, melhor vai ser o seu trabalho depois. Então, no final vocês vão ver um desenho finalizado, bem desenhadinho, igual esse aqui do lado, com detalhe, com ruga, com olho e não sei o que. E a tendência muitas vezes do aluno, quando olha isso, é pensar nesses detalhes, e esses detalhes não têm a menor importância. Vocês têm que olhar para uma figura cheia de informação e vocês têm que ser capaz de enxergar esse mapeamento simplificado que está no papel agora, ok? É isso que eu quero chamar a atenção, que esse mapeamento inicial, sem detalhes, sem olhos, sem nariz, é o importante, porque ele define a largura da cabeça, a altura da cabeça, a largura do plano frontal, a largura do plano lateral, a largura do plano superior, a altura, aonde que começa cabelo, aonde começa testa, aonde começa nariz, aonde começa o queixo. E aí eu passei um papel para deixar essas minhas linhas atuais bem fraquinhas, e todo o meu esforço daqui em diante não vai ser um esforço de levar meu desenho além. Todo mundo pensa que o que eu vou fazer agora é acrescentar olho e nariz, e você, se olhar superficialmente, pode ter a impressão que é isso que eu estou fazendo mesmo. Mas na verdade, quando eu acrescento alguma informação a mais, como por exemplo o nariz, o meu objetivo não é desenhar o nariz, o meu objetivo é confirmar e corrigir e consertar essas mudanças atuais. Então essa tela agora que está passando devagarzinho, eu quero que fique gravado na sua mente antes de eu acelerar de novo, porque é isso que você tem que enxergar e gastar a maior parte da sua energia tentando acertar.
70% do seu tempo e da sua energia num desenho tem que ser usado nessa etapa, para você poder ter facilidade nas etapas seguintes, que eu vou começar a soltar a velocidade do desenho novamente, e aí você vai poder acompanhar tudo isso que vai acontecer mais para frente. Você vai ver que eu ainda vou fazer correções. Eu acrescento detalhe muito aos poucos. Então pense nisso como sendo uma fase 1. Quando eu passar para a fase 2, eu ainda estarei corrigindo a fase 1. Quando eu passar para a fase 3, eu ainda estarei corrigindo a fase 2 e a fase 1. E a fase 4, aí eu só tenho que trabalhar em finalizar mesmo, porque eu já cuidei do principal, certo? Então, a batalha se vence no mapeamento inicial do desenho. Você deve fazer tudo que você puder, gastar toda a energia que você tiver, se concentrar bastante para garantir que esse mapeamento inicial, que o block-in do seu desenho vai ser um bloquinho que tenha precisão, que seja accurate, que tenha accuracy, ok? Então você está buscando precisão nisso. Então agora, soltando a velocidade novamente para a gente poder assistir o resto da aula, onde as informações extras vão sendo colocadas, e eu quero que você verifique que eu sempre vou corrigir as informações anteriores. Então eu passo adiante no desenho, mas eu continuo verificando sempre se o meu bloquinho está bom. A minha cabeça ainda está naquela questão, mesmo que pareça que eu esteja acrescentando outras coisas. Como eu disse, essa nota também pode ser abordada de outras maneiras. Alguém pode fazer a leitura desse texto dizendo que não tem problema nenhum você fazer um tracing, você projetar, ou você imprimir, ou você quadricular e coisas do tipo para conseguir que o seu desenho esteja correto. E eu sempre boto um porém quando esse assunto surge, porque eu concordo que projetar e fazer quadriculados são ferramentas que podem se tornar úteis para facilitar a vida de um artista. E quando eu falo de um artista, eu estou realmente pensando num profissional que precisa completar uma imagem dentro de um espaço de tempo e dentro de um nível de qualidade definido, sabe? Então, essas ferramentas são úteis para você conseguir ganhar tempo e facilidade no processo. Mas como professor, eu sou obrigado a lembrar meus alunos que nada disso adianta para quem não consegue desenhar sem isso. Então você pode fazer um quadriculado, você pode projetar um desenho, você pode transferir, mas se você não sabe desenhar sem isso, você ainda vai fazer um desenho ruim. A única maneira de você fazer um desenho bom é dominando a capacidade de desenhar sem essas ajudas. E aí, essas ajudas podem ser utilizadas para facilitar a sua vida como profissional, mas não deveriam ser usadas para facilitar a sua vida como estudante, porque você vai estar dando um tiro no pé, na minha opinião. Então, como desenhista profissional, eu entendo quem usa e acho que está tudo bem, mas como professor e como estudante de desenho, eu acho que mar calmo não faz bom marinheiro. Então é importante que você se obrigue a fazer o desenho de observação, de preferência que você faça desenhos from life, né? Desenhos do modelo, desenhos de pessoas 3D na sua frente mesmo. Tá? E eu falo isso despreocupado, porque eu sei que a escola do Riley, a escola do Fred Fixler, a escola do Jeffrey Watts, todas essas escolas que seguiram a metodologia do Riley são escolas que se apoiam fortemente no desenho de modelo, né, no desenho de observação do modelo, tanto para poses rápidas quanto para poses longas. Então a ideia é que, como ilustrador profissional, se o cara quiser usar um tracing, beleza,
desde que ele saiba muito bem fazer. E todos os alunos que foram formados por essa lógica de pensamento sabiam. Os grandes mestres eram capazes de desenhar de observação, eles não dependiam de nenhum recurso externo, mesmo que usassem nesse sentido de agilizar um pouco o processo de produção. Mas todos eles são mestres que dominavam a arte de desenhar de observação. Afinal, desenhar é pensar, desenhar é observar. Esse é o sentido que a gente usa para lidar com o mundo. Então, é em cima disso que a gente trabalha. Dito isso, eu acho que o importante mesmo é mostrar como o meu desenho ainda não avançou muito. Eu ainda não desenhei o olho desse cara. Eu ainda estou tentando ter certeza se eu posicionei o globo ocular no lugar certo. Só agora é que eu vou começar a fazer umas marcas um pouquinho mais comprometidas com as posições. Até esse momento eu estava me esforçando pra caramba para garantir que o meu mapeamento inicial estivesse com precisão. Depois de muito esforço, a maior parte do tempo desenhando, para verificar se as coisas estão realmente posicionadas no lugar certo e sempre fazendo pequenas alterações, só agora é que eu vou começar a entrar com alguma informação mais detalhada. E nessa informação mais detalhada, eu ainda corrijo minhas linhas interiores. Eu não simplesmente pego e completo. Então, no início, eu estou errando a minha linha num espaço de 2 centímetros para cima, 2 centímetros para baixo, entendeu? São erros que ocupam 4 centímetros do meu papel. Mais para frente, eu estou errando a minha linha e tentando acertar ela 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo. Depois eu estou consertando eles meio centímetro para cima, meio centímetro para baixo. Todo o esforço para garantir que tudo esteja no lugar certo. Para agora eu poder fazer correções milimétricas. Então agora eu estou me perguntando se eu vou marcar esse olhinho ou algo assim. Realmente eu estou me questionando se é 1 milímetro para cima ou para baixo. Eu posso me dedicar à informação específica e detalhada no meu desenho porque eu me esforcei bravamente, com energia, com força, para garantir que eu iria fazer o que o nosso querido Fred Fixler sugeriu, ou seja, fazer todo o possível, gastar toda a sua energia, todo o seu tempo para garantir que o mapeamento inicial do seu desenho tenha precisão, ok? Então, por favor, nos próximos estudos de vocês, tenham cuidado com as marcas que vocês farão no papel e não acrescentem detalhe antes da hora. Tenta consertar o desenho o máximo possível nas etapas iniciais. O desenho final de vocês vai agradecer e a capacidade de observação de vocês também vai agradecer. Vocês vão errar muitas vezes, tá? Não tem problema, continua tentando. Cada vez que você errar é uma oportunidade que você dá para o seu cérebro de entender aonde você errou. Então pensa que você está trabalhando, né, para entender o que você precisa observar. O erro faz parte do aprendizado. Quando você erra, você está realmente analisando, o seu cérebro está trabalhando com você para perceber o que você precisa acertar da próxima vez. Então não estressa não, você está tentando fazer um bom início e aí depois você finalizou e viu que alguma coisa estava fora, tá tudo bem. Analisa, tenta entender e faz de novo. E no próximo se esforça novamente para você tentar não cometer os erros que você cometeu na última vez. Aos pouquinhos você vai conseguindo se montar e se colocar de maneira que você faça melhores começos. E quando você tiver melhores começos, aí você estará preparado para ter bons finais. Entendeu? Então não tem nada que você possa fazer para finalizar e acabar seu desenho que salve o que você precisa, que salve a sua vida com um início ruim. Um início ruim não tem solução. Você precisa de um bom início e é um bom início que vai garantir que você tenha, em algum momento, um bom fim. Tudo bem? Então,
Eu agradeço a todo mundo aí pelo apoio. O canal tá crescendo pra caramba, tá muito legal. E vamos em frente com as notas de Fixler. Às vezes eu vou me atrasar um pouquinho, mas tem muita nota pela frente. Daqui a pouco elas começam a ficar muito específicas, então ainda não sei como eu vou abordar as notas futuras, que eu não sei se eu vou poder fazer um vídeo para cada uma ou se eu vou ter que unificá-las, mas eu pretendo dar seguimento nesse conteúdo, que eu acho que é um conteúdo muito valioso. Agradeço quem puder compartilhar e vamos lá em frente, desenhar até o dedo sangrar. Valeu, galera!